vida é cheia de altos e baixos, cheia de sofrimentos, cheia de dor. E nós vemos pessoas que tiveram grandes lutas, grandes sofrimentos, que desejaram morrer. Várias pessoas de Deus. Nós vemos o caso de Elias. Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou a sentar-se, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, Elias, primeiro ele enfrentou os 450 profetas de Baal, mais os profetas de Astarote, e fez um desafio, e Elias saiu vitorioso na batalha. Deus ouviu a sua oração e atendeu, e ele saiu vitorioso. Mas depois, quando Elias saiu daquela batalha, ele fugiu, porque ele foi ameaçado pela mulher de Acabe, Jezabel. Ela jurou que ia matar Elias. E Elias teve a coragem de enfrentar os 450 profetas de Baal, de Astarote. Ele viu a poderosa mão de Deus operando em seu favor, mas depois ele vacilou diante das ameaças de Jezabel. Ele ficou com medo. Ele correu para um deserto e, a caminho de um dia caminhando, sentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu a Deus que tirasse a vida dele, que ele já tinha sofrido muito, estava muito amedrontado e que já estava desgostoso da vida. Ele viu tantos milagres que Deus fez para ele e operou em favor dele, e ele pôde fazer para Deus uma grande obra de defender o Deus verdadeiro, e agora ele começou a ter medo. Isso é a natureza humana, né? A nossa natureza, ela é fraca. Isso não é só para Elias. E ainda bem que o Senhor Jesus veio para salvar os fracos, os pecadores. Elias lhe pediu a morte. Deus não atendeu o pedido de Elias. Ele pediu a morte e Elias nem morrer não morreu. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo e foi levado ao céu com vida. Elias é um dos homens que não provou a morte. Deus levou Elias vivo. Salomão escreveu também assim: odiei essa vida, porque a obra se faz debaixo do sol, me era penosa. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Salomão, depois que viu tanta glória, tanta riqueza, passou por tanta decepção, que ele falou: eu odiei essa vida. Era muito penosa, muito difícil. Tudo é vaidade e aflição de espírito. E realmente, a vida é uma vida difícil para todos. Eclesiastes 4:2 diz assim: pelo que julguei mais feliz os que já morreram do que os que ainda vivem. A gente, é claro que ninguém quer morrer. Deus criou nós para viver. A morte é uma coisa, um intruso, que ninguém concorda com ela, ninguém aceita ela. Mas há certos momentos que as pessoas pedem a morte. E Jonas também,
E aparecendo o sol, Deus mandou um vento. Está lá em Jonas 4:8. E aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do Oriente. E o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer. E disse, melhor é morrer do que viver. A decepção de Jonas era tão grande que ele achou melhor morrer do que viver. Ele foi lá pregar para o povo de Nínive. Ele não estava tendo coragem de pregar, mas Deus levou ele. Depois que ele pregou o evangelho, ele sentou debaixo de uma amamoeira. E ele tinha sombra lá para ele, mas veio um sol forte, queimou a planta que estava debaixo dela e a sombra acabou. E o sol queimou a cabeça dele. E ele estava afligido ali debaixo, com aquele calorão. E ele disse, melhor é morrer do que viver. E ele não sabia que a mensagem que ele tinha dado tinha surtido efeito e tinha salvado ali uma multidão de pessoas que era para ser destruída dentro de 40 dias e Deus poupou, porque o povo aceitou a mensagem que Jonas deu. Lá em Jó 3:3 diz assim, pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, nasceu um homem. Jó também estava desgostoso, porque Jó, e com razão, né? Jó estava sofrendo demais. Então, a gente hoje passa também por altos e baixos. Tem época que a vida fica bem difícil, muito difícil. A gente pensa também que a única saída seria morrer. Morrer seria melhor. Lá em Eclesiastes 4:1 diz assim, de novo voltei-me e atentei para todas as opressões que se faz debaixo do sol. Vi a lágrima dos oprimidos, e eles não têm consolador. O poder estava ao lado dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Era só sofrimento, só dor. E as pessoas muitas vezes desejam a morte. Mas a esperança da vida eterna é que nos traz forças para caminhar do lado do Senhor.